Olá, bom dia. Hoje vamos fazer uma apresentação sobre o terremoto de Lisboa de 1755 e também sobre a nossa visita de estudo a Lisboa. Nesta apresentação vamos falar sobre como é que era Lisboa antes do terremoto de 1755. Também vamos falar sobre as causas geológicas do terremoto de 1755. Vamos falar do que é que aconteceu após o terremoto de 1755. Também vamos falar sobre os locais que fomos visitar a Lisboa, sobre a nossa experiência da visita de estudo e também sobre aplicações práticas da geologia. Primeiramente, antes de falar sobre as causas geológicas do terremoto, vou falar de como é que era Lisboa antes do terremoto. Lisboa, antes do terremoto, era uma cidade muito rica, que impressionava tanto viajantes como estrangeiros, com os seus grandes palácios e igrejas. Lisboa era uma cidade muito rica devido à abundância de ouro que chegava do Brasil, permitindo fazer grandes festas e construir grandes monumentos, como a Ópera do Tejo, inaugurada em março desse mesmo ano. Resumindo, Lisboa era uma cidade muito rica, muito bonita e que impressionava a qualquer um. Agora, já falei sobre como é que era Lisboa antes do terremoto, vou falar sobre as causas geológicas do terremoto. O terremoto aconteceu no dia 1 de novembro de 1755. Uma coincidência é que o dia 1 de novembro é o dia de Todos os Santos. E Lisboa, como era uma cidade católica, os lisboetas pensavam que o terremoto era um castigo de Deus. O terremoto teve uma magnitude entre 8.5 e 9 na escala de Richter e ocorreu devido à ruptura de uma falha com cerca de 100 km de comprimento e 50 km de largura, na zona do Banco de Corrins. Esta falha também deformou o fundo dos oceanos em cerca de 20 metros, causando, além de um forte terremoto, também um grande tsunami. Outra grande ajuda também para a fácil e rápida propagação do terremoto de 1755 foram as características geológicas de Lisboa, como a foz do rio Tejo e também o Sol de Lisboa, que é um solo arenoso, maioritariamente constituído por areias, arenites e calcários. Portugal, e mais especificamente Lisboa, também estão situados perto de um limite transformante entre as placas euroasiática e africana, o que permitiu serem facilmente atingidos pelas ondas sísmicas. A Baixa de Lisboa ficou dizimada e o resto da cidade destruída. A pessoa que mais ajudou a replanear, reconstruir e a refazer a cidade foi o Marquês de Pombal, secretário de Estado da época. O Marquês de Pombal planeou a cidade para haver ruas maiores e paralelas entre si, como se vê aqui na Baixa Pombalina. Sério? Já está a ver. E também trouxe um novo tipo de arquitetura antissísmica, com medo de que mais algum desastre como este fosse acontecer. A arquitetura antissísmica que ele trouxe chama-se Gaiola Pombalina, que foi planeada para que as casas de Lisboa não caíssem tão facilmente se mais algum desastre como este acontecesse. Agora vamos falar sobre os locais que nós visitamos, sendo eles o Quake e o Museu Arqueológico do Carmo. Sendo que o Quake tem cerca de 10 salas interativas e este tenta reviver o acontecimento trágico de 1755. Este veio a receber vários prémios e foi reconhecido devido a ser muito bom. E o Museu Arqueológico do Carmo é uma igreja a qual conseguiu sobreviver ao terremoto e ficar mais ou menos inteira, não totalmente. Este chega a ser uma relíquia e por dentro chega a ter um museu. Dentro do museu há vários itens, como por exemplo desde pedras, as quais também estavam durante o sismo e têm alguma história, até um caixão. A visita. Eu agora vou dar a minha opinião da visita. Eu pessoalmente gostei muito da visita, principalmente a parte do Quake, e só vou falar de duas salas. Todas elas foram muito boas, todas as 10, mas eu vou falar das duas que eu mais gostei e que achei mais interessantes. Sendo elas, uma delas é a igreja, a qual estávamos sentados em bancos que se mexiam e simulavam o próprio terremoto, enquanto à nossa volta eram projetadas imagens da igreja, como se nós estivéssemos na igreja a reviver o próprio dia do terremoto, e o próprio áudio tentava-nos reviver do dia.
A outra sala que eu vou falar é uma sala na qual tinha duas diferentes experiências, em qual experienciávamos dois diferentes terremotos, sendo eles São Francisco e Tohoku. Foi também muito interessante, pois eram salas quadrados, no quais o chão tremia e à nossa frente tinha um painel, o qual nos ficava a dar informação do terremoto e ambas as duas foram muito interessantes devido a darem muita informação, enquanto ao mesmo tempo tinham vídeos à nossa volta como se nós realmente lá estivéssemos e áudio. Agora, o meu colega Rafael já falou sobre a sua opinião da visita, eu vou falar sobre a minha. Para mim, a visita foi muito interessante e também muito divertida. Na visita, eu diverti-me muito com os meus amigos. E as partes que eu mais gostei da visita foi a viagem de autocarro, que eu estive a divertir-me bastante com os meus amigos. E o Quake, especificamente a sala da igreja, que simulava o terremoto de 1755, como se nós estivéssemos dentro de uma igreja, com velas a cair, as paredes a desmoronarem e a igreja em si a ficar destruída. A parte que eu não gostei houve uma parte que eu não gostei tanto da visita, foi o Museu Arqueológico do Carmo, que na minha opinião havia coisas para ver, mas que não me interessavam muito, porque eram meio entediantes, porque não havia coisas interativas no Museu Arqueológico do Carmo. Ok, agora vamos falar sobre as aplicações práticas da geologia. Sendo elas, há várias, mas eu só vou falar de 4 delas, sendo o mapeamento de falhas geológicas, que é basicamente eles ficam a planear, mapear e encontrar as falhas para que as pessoas não vão construir casas e fazer construções em sítios nos quais o risco de acontecer um sismo e a probabilidade é maior e tenta evitar mortes e destruição. E depois o outro é o estudo dos solos e subsolos. Este estuda os solos e subsolos, tal como o primeiro é muito parecido ao primeiro. Este estuda para tentar obter casas em sítios os quais não vão os solos desabar e que os solos são melhores e que ajude. E depois temos o desenvolvimento e regulação da construção sísmica. Este é como se fossem leis, regras, um padrão que é imposto com base nos outros dois, que analisam os outros dois e depois veem se o solo é bom ou não e depois criam leis e regras para que não possam ser construídas casas, por exemplo, em sítios os quais sejam prováveis de acontecer um desabamento ou até mesmo um sismo. Depois, o outro é soluções antissísmicas, da arquitetura e da engenharia civil. Por exemplo, como o meu colega Diogo já tinha referido, está tanto a gaiola pombalina quanto o mapa que fizeram em 1755 para tentar ajudar e fazer com que o desabamento e o sismo não provocasse tantos danos. E aqui neste estudam, por exemplo, também novos materiais e tipos de casas diferentes e a arquitetura em si para tentar criar casas as quais vão ser mais sustentáveis e vão conseguir aguentar melhor. Bem, resumindo, nesta apresentação falamos de como é que era Lisboa antes do terremoto, o que é que aconteceu para o terremoto acontecer e como é que ficou Lisboa depois do terremoto e o que é que fizeram para resolver esses problemas que aconteceram em Lisboa. Também falamos dos locais que nós fomos visitar, como o Museu do Quake e as Ruínas do Carmo. Falamos sobre ambas as nossas experiências da visita e também falamos sobre aplicações práticas da geologia.